Uninação Paraíba, curso de Engenharia Civil, bloco 5, noite. Disciplina Mecânica dos Fluidos, professor Leandro Araújo Cavalcante. Componentes da dupla: Bruno Adernon Galvão Carvalho e Francisco Lucas dos Anjos Barros. Falar um pouco de estática dos fluidos. O que a gente precisa saber para começar? O que é um fluido, o que é pressão, o tipo de pressão, lei de Pascal, o que é massa específica e densidade, o que são fluidos incompressíveis e o que são forças tangenciais e normais. Para começar aqui, vamos falar um pouco de fluidos. O que é um fluido? Um fluido é o que possui, graças à sua capacidade de se deformar, a capacidade de escoar ou fluir. É basicamente tudo que não é sólido, ou seja, líquido e gases. Agora falar um pouco de pressão, que é fundamental essa matéria. O que é pressão? A pressão é a força normal exercida por um fluido por uma unidade de área. Pressão é a força sobre a área, como vemos na equação abaixo, certo? Lembrando que uma mesma força pode ser aplicada em áreas diferentes, assim criando pressões diferentes, ok? Falar agora sobre os tipos de pressões, né? Que são 3 tipos. Tipos de pressão absoluta, pressão manométrica e pressão a vácuo. Né? Falar um pouco da pressão absoluta. A pressão absoluta é a pressão real que o fluido vai estar sofrendo em determinada posição. Ela vai ser medida em relação ao vácuo. Podemos falar que a pressão absoluta é a soma da pressão manométrica com a pressão atmosférica. Como podemos ver a equação abaixo, que é a pressão absoluta, que é igual a pressão manométrica menos a pressão atmosférica. Agora falar um pouco sobre a pressão manométrica. É a pressão absoluta desconsiderando a atmosférica. Se você tiver um fluido dentro de uma tubulação, a gente tem um manômetro indicando a pressão. Essa pressão que vai estar indicando no manômetro é a pressão manométrica. É a pressão do fluido que vai ser lá dentro, desconsiderando a pressão atmosférica, fora da tubulação, certo? Como podemos ver abaixo, também a equação, né? Formulazinha, que é pressão manométrica menos a pressão absoluta, menos a pressão atmosférica. Agora a última aqui, né, das 3 pressões, temos a pressão a vácuo, ou pressão de vácuo, né? A pressão de vácuo vai ser sempre a pressão atmosférica menos a pressão absoluta. Quando falamos da pressão a vácuo, não quer dizer que aquele líquido vai estar em um vácuo. Quer dizer que ele vai estar em uma pressão abaixo da pressão atmosférica, certo? Como podemos ver a formulazinha abaixo, que é a pressão de vácuo, que é igual à pressão atmosférica menos a pressão absoluta. Agora também temos a lei de Pascal, né? Mas essa lei de Pascal eu vou deixar pro meu colega Bruno Adernon apresentar, ok? Então, pessoal, dando continuidade, eu sou o Bruno. Vou falar agora sobre a lei de Pascal, né? Que ela também é conhecida como princípio do elevador hidráulico. Se temos um fluido confinado submetido a uma pressão, né? Estando confinado, ele vai estar submetido à pressão dele. Como nós podemos observar, aqui a força 1, né? Ela está descendo aqui em um recipiente de menor largura, enquanto a força 2 desse fluido está aqui subindo, né, porque aqui está comprimindo, e aqui em uma saída de maior largura, né? Então, se nós aplicarmos uma força no lado menor da área, que no caso é o F1, essa força ela vai ser transmitida por todo o fluido. De modo que a pressão em todos os pontos vai ser a mesma, né? Então, se temos que a pressão 1, ela sempre vai ser igual à pressão 2.
pressão que eu estou submetendo aqui, ó, nessa força 1 aqui, vai ser a mesma que vai estar aqui, nessa força 2. Mesmo sabendo que a largura do onde está saindo o fluido aqui do F2 seja maior. E sabemos pela forma básica, né, que a pressão ela é igual à força pela área. Logo, a força 1 sobre a área 1 é igual à força 2 sobre a área 2, né? Eu pude puxar aqui para o mesmo lugar, aliás, a mesma figura aqui para o lado, para a gente estar observando. Essa força 1 aqui, ela vai ser igual a essa força 2. Independentemente da área. Então, relacionando essa equação, a gente tem o quê? F1 dividido por F2, que é igual a área 1 dividido pela área 2. Né? Então, a gente pode usar essa relação quando tiver, por exemplo, um elevador hidráulico. Né? Lembrando que a força 1 ela vai ser sempre muito menor que a força 2. Porque aplicamos na área menor uma força que faz com que a gente levante um peso muito maior em uma maior área. Né? Também tem no exemplo anterior, aqui usando como exemplo essa figura. Vou falar agora sobre massa específica ou densidade. Né? O que é massa específica ou densidade? A massa específica de um corpo, o sólido ou fluido, ela é a relação entre a quantidade de massa que existe em um determinado volume de um corpo. Né? E ele é especificado pela seguinte forma. Pressão, aliás, massa específica é igual a massa dividido pelo volume. Fluidos incompressíveis. O que são os fluidos incompressíveis? Né? São fluidos que possuem a densidade ou a massa específica sempre constante. Fluido específico e massa específica sempre constante. Né? Além disso, eles possuem certa resistência à compressão. De uma forma geral, os líquidos serão considerados fluidos incompressíveis, já que é uma boa aproximação. Os gases também, a não ser que seja dito ao contrário. Né? Falando um pouco sobre as unidades, vamos ver quais as unidades de pressão e massa específica. Né? Falando sobre pressão, nós suponhamos que temos uma força 1 de 1 newton e uma área de 1 metro quadrado. Então, pressão é igual a força sobre a área, e a gente dividindo, né, 1 newton por 1 metro quadrado vai dar igual ao quê? A 1 newton por metro quadrado, né? E essa unidade ela é definida como Pascal. Então, 1 Pascal é igual a 1 newton por metro quadrado. Massa específica. Vamos supor que a massa 1 é igual a 1 kg. E nós temos o volume de 1 metro cúbico. Vamos calcular. Então, a massa específica é igual a massa dividido pelo volume. Então, a massa específica é igual, por exemplo, uma massa de 1 kg dividido por 1 metro cúbico, a massa específica vai ser igual a 1 kg por metro cúbico. E, geralmente usamos kg por metros cúbicos, né? Outras unidades com múltiplos dessa, tais como gramas por centímetro cúbico, quilo por litro, grama por mililitro. Essa foi nossa referência bibliográfica. Obrigadão e até a próxima.